mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim, que cuida da sua saúde. Os melhores planos de saúde estão na Unimed Erechim. Então, entre em contato pelo 3520-6100, que a equipe da Unimed está preparada para esclarecer suas dúvidas e te oferecer o melhor plano de saúde que caiba no seu bolso e que conforte a sua família. Hoje nós vamos falar de uma área que a gente pouco discute aqui no programa, mas que ela é fundamental e tem sido cada vez mais eficiente, mais utilizada para se cuidar da saúde. Você já consultou com um médico nutrólogo? Pois é, agora em Erechim nós temos o Dr. Jefferson Bayron, que é médico nutrólogo e também ortopedista, e a gente vai bater um papo da importância dessa especialidade e o que ela pode trazer de benefício para a sua saúde. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo, Sandra. Obrigado pelo convite. Boa tarde para você, boa tarde para os telespectadores. E satisfação de estar aqui e poder falar um pouco sobre nutrologia para vocês. Para a gente entender melhor, a nutrologia é a mesma coisa que a nutrição? Não. É uma dúvida frequente, né, que a gente pois tem. É. Como são áreas que confundem até na própria fala da nutrologia e da nutrição, só que são áreas totalmente distintas, né? A nutrição é um profissional que fez o curso superior para nutrição, passou o tempo e se formou naquela área e depois faz qualquer outra especialização, e a nutrologia não, é um médico que após a formação de medicina, ele faz ou uma especialização, uma pós-graduação, ou faz uma residência em nutrologia. E eles não atuam distintos, mas na verdade eles atuam em conjunto para o melhor resultado do paciente. O médico nutrólogo, ele atua também relacionando doenças como obesidade, como hipertensão, e relacionando isso com o alimento, né? E além disso, a gente tem um poder como médico, a gente tem o poder de tratar com medicação, tá? Que não é feito com o nutricionista, que ele vai basear o seu tratamento praticamente com a alimentação desse paciente. Doutora, nós mulheres, após os 40 anos, o nosso metabolismo ele diminui muito a queima de gordura, a queima calórica. Porém, o nosso apetite muitas vezes aumenta e começa a aparecer aquelas gordurinhas em locais indesejados. Tem alguma relação com o nível de testosterona? Não digo só com o nível de testosterona, Sandra. Na verdade, a mulher, não dá pra gente generalizar também, né? Mas a mulher tem que ser olhada como um conjunto, como um todo, né? Sim. E o que ocorre é que após os 45, 50 anos, ocorre o prejuízo da menopausa, né? E com esse prejuízo acontece que você começa ou diminui a produção de alguns hormônios, estradiol, progesterona, testosterona, que na mulher cai mais de 50% após os 40 anos. Bastante. E são hormônios que vão fazer total diferença para a mulher e para o bem-estar, para a qualidade de vida dessa mulher, não só em questão da libido, mas em questão da própria composição corporal, em questão da quantidade de colesterol, no colesterol bom, no colesterol ruim. Tudo isso é influenciado por esses hormônios.
E dependendo da prática de atividade física dessa mulher, da alimentação dessa mulher, a gente consegue melhorar esses sintomas e, se preciso, sim, entrar com medicações, entrar com reposição hormonal, para que essa mulher tenha uma melhor qualidade de vida. Não digo só mulheres, né? Mulheres e homens, né? E a gente passa por isso tanto na menopausa, no caso das mulheres, como na andropausa, no caso dos homens, né? Pois é, a falta de hormônios ela é prejudicial tanto para a mulher quanto para o homem. Por que a gente precisa repor a partir de uma certa idade? Não seria através da alimentação, de repente, repor essa falta, suprir essa necessidade? Certo, uma pergunta bem interessante, minha amiga, mas o que ocorre é o seguinte: não digo que todo mundo a partir de uma idade vai precisar repor. Certo. Isso é uma avaliação individual e tem que ser feito com o médico, tá? Mas o paciente que necessita, tanto homem quanto mulher, é muito melhor ele repor, mesmo que seja de meio exógeno, com gel. Hoje a medicina evoluiu muito nesse sentido, né? Reposição antes era tida só em aplicações de injeção. Hoje a gente tem pellets que bota subcutâneo, hoje a gente tem gel de testosterona, hoje a gente tem vários métodos para esse tipo de reposição. E o importante é você saber que existe diferença entre a reposição, que é quando o paciente necessita disso, ou seja, ele produz pouco e com isso a gente vai fazer com que a produção dele, ou que o nível de hormônio dele fique na faixa etária fisiológica. E existe o uso para fim estético, que aí é uma coisa totalmente diferente. Quando a gente fala de reposição, no caso tanto do homem quanto da mulher, a gente tende a deixar essa mulher ou esse homem mais saudável, porque a gente está fazendo com que uma coisa que o corpo dele produz em pouca quantidade, menos do que necessita, e a gente vai deixar num grau onde vai ficar entre a faixa fisiológica, naquele grau onde necessitaria que ele estivesse produzindo. Então isso é muito bom, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, quando a gente fala de fins estéticos, quando é usado esse tipo de hormônio para fins estéticos, tanto no homem quanto na mulher, aí a gente deixa de ter parâmetros de saúde para ter parâmetros únicos e exclusivamente estéticos, e aí pode prejudicar sim a saúde. Pois é, doutor, alguns jovens eles começam a fazer uso dessa testosterona muito cedo. Sim. Quando o corpo está em total funcionamento. Lá na frente, o que pode acontecer com esse jovem que está fazendo esse exagero? Não é uma coisa controlada. Sim, não só lá na frente, né? Mas pode acontecer até de meio agudo, de modo meio agudo, né? Existem alterações que a gente fala que são alterações que a gente consegue ver, né? Para o jovem que está usando não só testosterona, mas qualquer abuso de qualquer outro tipo de hormônio androgênico, né? Que são derivados da testosterona, que são acne, queda de cabelo, maior oleosidade da pele. No caso da mulher, também pode ocorrer queda de cabelo, pode ocorrer hirsutismo, que é o padrão de pelo masculino, começar a ter barba, começar a ter bigode, pode aumentar a clitóris, tá? E isso tudo a gente está falando quando tem faixas suprafisiológicas. Não estou falando em reposição de testosterona, nem reposição de nenhum hormônio feminino. Agora, tem as alterações que a gente não consegue ver, que eu não olho para o paciente, eu não consigo ver, só consigo ver com exames laboratoriais. Que aí a gente pode ter um aumento do hematócrito, que pode ser tido como um engrossamento do sangue, pode acontecer, e esse engrossamento do sangue é um pouco perigoso, porque se eu engrosso o sangue, eu tenho uma maior probabilidade de ter eventos embólicos, de ter maior facilidade de ter infarto, AVC, tá? É relacionado a isso. E eu posso ter também uma dislipidemia causada ou induzida por esse tipo de substância. E, além disso, a gente tem a testosterona, ou o esteroide anabólico androgênico, ele faz uma função, que é anabolismo. Anabolismo, para quem não entende, é crescer, né? E ele faz com que cresça o tecido muscular. Só que a gente tem um tecido muscular que é o cardíaco também, né? Então, a gente faz o crescimento desse tecido cardíaco também. A gente pode ter uma hipertrofia ventricular esquerda. E isso é importante que você entenda que para todos os outros músculos é interessante que você tenha muito músculo, mas para o coração não, porque a gente começa a ter uma diminuição da quantidade de sangue que o coração consegue bombear. Então, isso prejudica também o débito cardíaco. Então, são coisas que... O que diferencia, Sandra, eu cresci escutando isso, eu acho que vocês também, que diferencia o veneno do remédio é a dosagem, né? E a indicação, digo mais, que nesse caso é a indicação. Então,
Com a nutrologia, a gente consegue fazer com que esse paciente evolua tanto a nível estético, melhorando a alimentação desse paciente, usando de suplementação, que hoje a gente vê que é minimizado o efeito da suplementação, mas é uma coisa que funciona e funciona muito bem, e fazendo com que esse paciente tenha a base para que ele consiga uma hipertrofia, um emagrecimento, que a base sempre vão ser as 3 coisas, vão ser 3 pilares, sempre vai ser você ter uma boa alimentação, e isso se você não tiver, não adianta você usar hormônio nenhum, você ter um bom descanso, um bom sono, e isso se você não tiver, não adianta usar hormônio nenhum, e você ter um bom treino. Se você não tiver esse pilar, nada do que você fizer fora disso vai lhe dar o resultado que você espera. Então não adianta você que começou a treinar hoje, começou a treinar 1 mês, 2 meses, 3 meses, ir atrás de atalhos, porque não existe, entendeu? O atalho você não vai conseguir. Enquanto você não aprender a gostar do processo, você não vai conseguir seus objetivos, nem com fins estéticos, nem com fins de saúde. Pois é, doutor, a partir de uma certa idade, é muito cobrado que as pessoas façam exercícios, por exemplo, lá após os 60, 70 anos. Só que aí a gente percebe também uma perda muito grande de massa magra. Por que acontece isso, às vezes, mesmo praticando atividade física? Eu digo, Sandra, que nós somos organismos poupadores, né? Então, o que acontece? O nosso organismo, ele tende a poupar tudo da gente, principalmente energia. E o tecido muscular é um tecido que gasta muita energia. E o tecido que guarda a energia da gente é justamente a gordura, né? Então, para o nosso cérebro não é interessante, porque isso vem desde a época antiga, do Paleolítico, ali onde a gente tinha que caçar, tinha que ir atrás da nossa alimentação. E o interessante para a gente era ter um tecido que a gente conseguisse acumular, porque se houvesse escassez de comida, com o tempo a gente conseguiria gastar o que a gente tinha acumulado. Só que hoje a gente não tem essa escassez, né? Hoje a gente não caça, hoje a gente não caminha, hoje a gente não vai atrás de comida. Então a gente só liga, a gente só pede pelo aplicativo e chega uma alimentação que antigamente era muita verdura, muita carne, a carne era crua, a gente tinha que mastigar. Hoje não, vem tudo bem preparado, vem tudo na nossa mão e vem alimentos muito calóricos, né? E com o tempo, o que acontece? Com o tempo a gente tende, como a gente também é relacionado a essa perda hormonal, a essa perda da qualidade, do seu próprio estímulo para fazer atividade física, então combina uma coisa com a outra, né? E quando você junta, você começa a comer mesma quantidade de antes, mas porém com a tendência a ir engordando. E isso vai acontecer porque o seu organismo entende que sua massa muscular que você não está usando vai ser usada como fonte energética, isso falando de modo leigo, pessoal. A massa muscular que você não está usando vai ser usada para modo energético. E o modo que você tem de guardar energia vai ser gordura. Então, por isso que eu digo, musculação, né, eu aconselho para todos os meus pacientes. Paciente de quantos anos, doutor? Desde 8, que se for no meu consultório, até 100. Todos vão fazer musculação, porque é justamente essa atividade que vai lutar contra esse processo, entendeu? Vai lutar contra esse processo fisiológico, vai fazer com que você mantenha musculatura, vai fazer com que você mantenha massa muscular. E isso é que vai lhe dar longevidade. Doutor, mas caminhada não é bom, natação, são ótimas atividades, mas musculação é obrigatório. Mesmo que você faça caminhada, você tem que fazer musculação. Mesmo que você faça natação, você tem que fazer musculação. Porque atividade de impacto, além de ajudar na massa muscular, como vou falar como ortopedista agora, como residente de ortopedia, a atividade de impacto vai ajudar a manutenção da sua massa óssea, entendeu? Então, longevidade está muito relacionada a você conseguir manter osso e conseguir manter músculo. E como é que você consegue isso? Tendo uma alimentação, primeiro, calculada. Então, essa é a função tanto do nutricionista como do nutrólogo, de ajudar nesse sentido. E que essa alimentação sua tenha uma quantidade boa de proteína. Porque proteína, Sandra, é como se fosse o cimento para tu formar tua musculatura. Na verdade, o tijolo. Se você não tem muita proteína, se você não tem a quantidade certa de proteína na tua alimentação, tu não vai conseguir formar músculo. Mesmo tu tendo um estímulo certo, mesmo tu descansando certo, mas sem a matéria-prima para formar, você não vai conseguir. Então, você vai ter que ter uma atividade resistida. Por quê? Uma atividade resistida, quando eu falo musculação ou crossfit, eu recomendo mais a musculação por a gente poder manipular as variáveis de forma mais exata, tá? E quando você consegue fazer isso, ter uma boa alimentação e ter um bom estímulo, que o treino de musculação ele vai lhe ajudar nisso, eu só consigo formar mais massa muscular se meu cérebro entender
que a massa muscular que eu tenho hoje não é capaz de exercer o trabalho que eu estou fazendo, tá? Senão, meu cérebro não vai, meu corpo não vai produzir mais massa muscular. Se o que eu tenho está fazendo o trabalho que eu faço, então não tem necessidade. E por último, é interessante que você tenha um auxílio de algum profissional, porque hoje existem várias suplementações que lhe ajudam e que eu uso muito para os meus pacientes de 60, 70 anos, suplementação com whey protein, suplementação com ômega 3, suplementação com creatina, que era um suplemento que foi um pouco criticado no início, mas hoje a gente sabe que tem evidências para tudo, tem evidência de proteção neuronal com a creatina. Você protege contra doenças degenerativas, contra Alzheimer. Então, são suplementos que valem a pena ser suplementados, não só para o garotão de 20, 30 anos, mas para o idoso, para aquele paciente que está sofrendo com sarcopenia, está perdendo massa muscular. Então, são estratégias que a gente usa no consultório e que dá certo, com certeza. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e já retorna. Tá sabendo da novidade? Cliente Master mais vantagens mudou. Sim! Agora você faz parte do Clube Master. Baixe ou atualize nosso aplicativo e tenha descontos exclusivos. Um novo aplicativo. Suas ofertas preferidas na palma da sua mão. Mais moderno, mais rápido e intuitivo. Aqui você encontra muitos benefícios e promoções incríveis. Nunca foi tão fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados. Como nós estamos falando de saúde, de nutrição, de bem-estar, de dormir bem, fazer exercícios físicos, se alimentar com qualidade, o Master te ajuda a cuidar dessa parte que é a alimentação. No Master você encontra alimentos fit, alimentos sem lactose, alimentos orgânicos, enfim, toda a linha de alimentação para cuidar e nutrir as suas células. Porque se alimentar não é só ingerir o alimento, é tratar, é alimentar a nossa célula. E o Master te dá uma mãozinha. E também da Santa Mônica Imagem, que tem os melhores equipamentos de imagem disponíveis no mundo. Na hora de fazer os seus exames, Santa Mônica Imagem. E nós estamos conversando hoje com o médico nutrólogo, o Dr. Jefferson Bayron, que atende aqui em Erechim e tem realizado um trabalho de destaque, não só aqui no nosso município, mas também no Brasil todo. Doutor, esse teu trabalho, ele funciona através da telemedicina, que foi tão crucificada, mas hoje ela é tão útil para todos nós. Hoje eu agradeço demais por existir telemedicina, tá, Sandra? Eu consigo ajudar, eu tenho hoje pacientes, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, então alguns brasileiros que estão fora. E atendo aqui, atendo no Nordeste, por telemedicina, né? Toda semana eu consigo fazer isso por conta da telemedicina. Então me ajudou demais nesse sentido de difundir mesmo o trabalho, né? De poder ajudar mais pessoas em locais diferentes. É uma coisa que veio para agregar e eu espero que continue. É verdade. Doutor, muito se fala também sobre implantes hormonais. Implantes para beleza, implantes para, enfim, para N funções. Tem risco esses implantes e o porquê que se indica esses implantes hormonais? Certo, Sandra. Tem risco sim, minha amiga. Hoje, se você tomar um paracetamol, se você tomar uma dosagem alta, você tem risco e um risco grave, né? Então, como a gente já falou, o que diferencia o remédio do veneno é justamente a dose e a indicação. No caso da medicina, existe uma coisa chamada indicação que tem que ser muito bem feita.
Esses implantes hormonais, como foram banalizados, como alguns, o implante de gestrinona de chip da beleza, né? É um nome que eu não gosto muito, né? Porque eu uso em alguns pacientes o implante de gestrinona e com a indicação correta é uma terapia totalmente válida, tá? Não é só para emagrecer. Não. E nunca eu uso para emagrecer e não é bom para emagrecer, tá? Todo andrógeno ele tem um poder de diminuir uma proteína chamada SHBG e de aumentar um pouco a resistência à insulina. Então, em pacientes que já têm uma quantidade de massa gorda alta, ele pode até piorar, entendeu? Então, não é... Com esse nome de chip da beleza eu uso mesmo a substância gestrinona, tá? Que muda o nome, mas muda tudo a indicação. No caso da gestrinona, pacientes que têm endometriose, pacientes que têm cólica menstrual, muita cólica menstrual, pacientes que têm um fluxo aumentado, pacientes que não conseguem, por conta disso, ter uma vida sexual ruim, por conta disso não conseguem treinar. Então, nesse tipo de paciente e que não estão com a composição corporal ruim, composição corporal já boa, que já treina, que já faz dieta, nesse tipo de paciente tem uma indicação ótima de você usar o implante de gestrinona, que nada mais é do que são pílulas que a gente coloca no subcutâneo, na maioria das vezes na mulher na região aqui do glúteo, e ela vai ter uma liberação, existe na verdade 2 tipos, que é a absorvível, a bioabsorvível e a não absorvível, que a bioabsorvível você coloca e ela é liberada durante 6 meses, a medicação, e depois você não precisa retirar. E a não absorvível tem um tempo de 1 ano que você coloca e depois você tira o pelletzinho que é meio que descartável, você tira de dentro da pessoa para fazer outro implante. Mas tem uma indicação ótima, Sandra, por quê? Porque essas pacientes, elas conseguem ficar em amenorreia, que é sem menstruar, e elas conseguem ter uma vida melhor porque não tem cólica menstrual, não passam por um período de TPM, não tem... E além disso, por conta de ser um hormônio androgênico, ela vai ajudar também um pouco a diminuir um pouco de celulite, vai ajudar. Mas isso é em pacientes que já treinam, que já fazem dieta e que tem essa indicação também de queixa ginecológica. Para esse tipo de paciente, a indicação é perfeita. Só que o implante ele não é feito só de gestrinona, não existe só o chip da beleza. E, na verdade, o implante é um modo de se usar a medicação, né? Um modo de se usar o hormônio. Existe implante de estradiol, existe implante de testosterona, existe implante de progesterona. E esses implantes vão depender da indicação do paciente. Na verdade, foi usado para melhorar a adesão a tratamento, e melhora muito. Por exemplo, paciente que tem deficiência de testosterona masculino. E às vezes ele estava usando método injetável, né? Estava fazendo aplicação. E isso é chato, porque toda semana ele tem que se aplicar, ou então de 2 em 2 semanas, e dói. E na maioria das vezes os pacientes que já têm maior idade não gostam desse tipo de método, né? Certo. Ou então a gente passa em gel, e aí o gel fica mais melequento, e ali tem que lembrar de passar todo dia, não pode esquecer. E o implante não, o implante a gente pega, coloca lá no local, sabe que por 6 meses acabou o teu trabalho com relação àquilo, tá? Então, é um método que é bom quando é bem indicado. Porém, como eu já vi em alguns lugares, e eu já recebi alguns pacientes, sem indicação nenhuma para um implante de gestrinona, sem indicação nenhuma para implante de testosterona, mulheres usando uma dosagem muito alta de testosterona. Então, aí começa o problema, né? Aí começa o problema e aí é o que a gente... o que os profissionais dessa área são muito criticados, porque... às vezes não tem indicação e é colocado aquilo como um método estético e acaba que não vai ser estético para aquela paciente. Se eu pesar na mão, se eu aumentar a dose, se eu não calcular certo para o paciente que eu estou usando, eu posso ter colaterais, assim como qualquer outra medicação. Doutor, o que existe de mais sofisticado na hora de se fazer uma avaliação no paciente? Por exemplo, hoje a gente vai num nutricionista, existe uma balança de bioimpedância. Existe algo mais sofisticado que isso hoje para fazer um mapa, um raio-x do que realmente a gente precisa cuidar e trabalhar? Existe, sim. Hoje o padrão ouro para a gente saber a composição corporal do paciente se chama DEXA. Né? DEXA é como se fosse uma ressonância magnética, onde vai calcular tudo bem certinho, a quantidade de massa muscular, a quantidade de água, a quantidade de músculo, a quantidade de gordura. Mas existem outros métodos menor que o DEXA, de padrão menor que o DEXA, por exemplo, o ultrassom,
que é o Body Metrics, que é um dos métodos que eu também uso no meu consultório. Esse ultrassom ele ajuda porque eu consigo ver o panículo adiposo. E o que é isso, Sandra? É a quantidade de gordura que tem entre a pele e o músculo, né? E isso me dá um padrão de avaliação muito bom, porque eu consigo avaliar como é que está por exemplo, se eu pegar no meu braço, como é que está meu panículo adiposo hoje e como é que vai estar daqui a um mês. Só sabendo a quantidade de gordura e pele. E, além disso, ele tem a própria máquina calcula teu percentual quando a gente faz as dobras cutâneas. Então, é bem interessante. Além disso, a gente pode usar a mão pode ter a bioimpedância, que também é um método bom, tá? Só tento frisar para o meu paciente que se ele é avaliado uma vez pela bioimpedância, que ele não fique comparando a bioimpedância, como por exemplo com dobras, como pelo ultrassom, porque aí vai dar variações, né? Melhor que ele tenha uma análise da bioimpedância, que ele continue com a bioimpedância. Se ele tiver uma análise de dobra, que ele continue com a dobra. Ou então, se ele mudar, que ele mude o método e sempre faça aquele tipo de avaliação. E isso é muito importante, Sandra, porque obesidade está muito relacionada não só com o peso do paciente, não é um parâmetro que a gente só usa hoje como IMC, é um parâmetro que às vezes caduca, porque, por exemplo, eu tenho um IMC de 32, né? Eu tenho 102 quilos e tenho 1,80 m. Praticamente 32, ou seja, eu estou em obesidade grau 1. E se eu fosse comparar isso, eu estou em obesidade grau 1, mas se eu olhar pelo percentual de gordura, eu vejo que não estou em obesidade, né? Eu tenho uma maior quantidade de massa muscular. Então, o IMC nem sempre é uma medida correta. Então, a composição corporal hoje, eu acho que seja o método mais eficaz para a gente avaliar com relação ao paciente. Lógico, se eu tenho um paciente que não treina, que não tem atividade física, o IMC é ótimo para eu avaliar isso. Mas um paciente que treina, que é atleta, a gente não pode se ater somente ao IMC. Uso de gorduras. É recomendável também que as pessoas consumam bastante gordura na sua alimentação? Nós precisamos desse índice alto de gordura? Alto não, a gente precisa de gordura. Existem macronutrientes e que os macros eles têm que ser consumidos, tá? Tanto carboidrato, que é um macronutriente, quanto proteína, quanto lipídio, que é a gordura, tá? Certo. Só que eles têm funções diferentes no nosso organismo, mas todos são essenciais. Por exemplo, eu não gosto muito de passar muito tempo, manter muito tempo meu paciente em dieta low carb. Eu não gosto de manter muito meu paciente em dieta cetogênica. Eu não gosto. Por quê? Porque além de ser coisas que dão prazer, e eu acho que a alimentação da gente tem que ser prazerosa, tá? Senão não funciona. Você não pode deixar. Você tem que ficar sempre entre a cruz e a espada. Você não pode deixar que a alimentação de você seja uma coisa que lhe deixe triste, né? Que é um dos prazeres da vida também. E eu não gosto de terrorismo alimentar. Então, meu paciente, na maioria das vezes, lógico, né? Vai depender do paciente. Se eu tenho um paciente em obesidade grau 2, e obesidade eu quero lembrar aqui, deixar frisado, que a gente já vem difundindo aí na televisão, como obesidade é um estilo de vida, mas não é, viu, pessoal? Obesidade não é estilo de vida e nunca vai ser. Obesidade é uma doença séria e tem que ser tratado como doença, até porque essa questão de tratar a obesidade como estilo de vida faz com que você deixe de tratar os obesos, né? Então, obesidade está relacionada a várias outras coisas. A obesidade está relacionada a síndrome metabólica, a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a maior quantidade de câncer, a diminuição de testosterona, a diminuição da libido. Então, olha a quantidade de coisas que eu falei para vocês e eu poderia citar aqui em 20 minutos do que a obesidade pode te causar. Então, trate a obesidade como doença e como médico eu trato como doença, Sandra. Chega no meu consultório uma pessoa que está em obesidade, ele vai sair de lá com certeza com medicação e isso não é errado, tá? Porque ele está doente. Se eu chegar lá hipertenso para mim, se eu não tratar, eu que estou errado. Então o obeso acontece com a mesma coisa. Então eu sou um facilitador do processo de quem está nessa situação de obesidade para que ele deixe essa situação. Recentemente eu peguei um paciente com obesidade grau 2 e a gente conseguiu em pouco mais de 2 meses e meio deixar ele em sobrepeso, que já é uma coisa muito boa, né? Saiu de um MC de 32 para um MC de 26, quase já na normalidade. Mas qual a vantagem disso, meu amigo? Eu deixei de usar com um paciente que ele já usava medicação para hipertensão, para colesterol, para trigliceridemia, e em pouco mais de 2 meses e meio o paciente não está usando nada, entendeu? Então, olha a evolução e a gravidade de você tratar uma doença dessa como um estilo de vida, tá? Então, quero deixar bem claro para vocês, obesidade é doença e tem que ser tratada. Pois é.
Já que falamos em obesidade, algumas diquinhas aí para quem quer emagrecer. Tá naquele efeito platô que não consegue quebrar. Pronto. Na verdade, o que você tem que fazer é procurar profissionais, tá? Porque o processo fica cada vez mais difícil. Como eu disse, nós somos organismos poupadores. Então, quando eu perco, meu organismo ele vai fazendo com que eu tenha estratégias para que eu não perca mais. Porque ele entende que aquilo ali não é bom pra gente. Então, perder gordura pro nosso cérebro não é uma coisa interessante. Então, ele vai fazer de tudo para que você não perca mais. Por exemplo, se você faz uma dieta muito restritiva hoje, eu tenho um costume, vamos supor, eu tenho o costume de comer 3.000 calorias normais na minha vida e eu decido, não, eu quero emagrecer. De hoje para amanhã, eu vou fazer uma dieta agora comendo só maçã e vou comer 500 calorias. E isso eu como, em um pouco mais de uma semana eu perco ali 3,5 kg e fico muito alegre. E depois disso eu vejo que eu não consigo mais perder peso. E o pior, eu consegui baixar demais meu metabolismo, que meu metabolismo aí era de 2.000, vamos supor, e agora está sendo de 500, tá? É aquilo que eu estou comendo que meu metabolismo está gastando, meu metabolismo basal. Então agora, tudo que eu como acima desses 500, além de me engordar, eu não vou conseguir emagrecer, entendeu? Então aí eu fico triste porque eu não estou conseguindo emagrecer, aí eu volto a ter compulsão, porque eu passei muito tempo comendo só uma coisa, então comendo muito pouco. Então acaba que eu vou ter engordado mais do que no início da dieta maluca, né? Então por isso que eu digo, o importante é que você procure profissionais. Não digo só um nutrólogo, mas digo um personal, digo um nutricionista, para que no final você consiga ter esse processo de forma mais gradual e que seja duradouro, né? Porque é isso que faz a diferença. Se você tiver um processo que não seja duradouro, você vai entrar no efeito sanfona. E esse efeito já é estudado hoje, que é mais prejudicial do que estar em obesidade. Tá? É verdade. Doutor, acho que o senhor vai ter que voltar aqui numa próxima ocasião, porque teriam tantos questionamentos ainda para fazer que hoje, infelizmente, nós não conseguimos. Fica o convite para uma próxima entrevista aí para a gente continuar falando de saúde e oferecendo essa oportunidade para algumas pessoas que às vezes não conseguem uma consulta mais especializada. Sim, agradeço, Sandra, e atendo ali na clínica de fratura e agradeço o convite e espero ter ajudado e sempre que convidar, terei o prazer de voltar, tá? Doutor, em nome do doutor Alcides Mandelli Stumpf, que é médico aqui na nossa cidade, presidente do Instituto Unimed também, vou lhe passar um livro para o senhor ler. Agradeço demais. Nas suas horas de folga aí. Agradeço demais. Ter um momento de cultura, uma cultura diferenciada, com uma leitura agradável. Um livro escrito com todo cuidado, todo carinho pelo Dr. Alcides. Agradeço demais e espero voltar para que a gente sane mais dúvidas da população. Tá bom? Muito obrigada e a todos vocês uma boa noite. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.